Shalom Aleichem, paz seja convosco. Aqui Jefferson Yamin significa dias, você que me acompanha já sabe disso, e meu nome é Jefferson Dias. Como eu disse em alguns vídeos, eu não tenho vínculo com religiões. Eu respeito qualquer crença. Eu respeito você que é do candomblé, que tem o seu direito de crer, que tem a sua fé. Eu respeito você que é da Umbanda. Eu respeito você que é kardecista, você que é católico, você que é budista, você que é evangélico, você que é judeu, você que não tem religião, é ateu, você que é agnóstico, que no caso eu estaria mais próximo do agnosticismo. Porém, se eu fosse trazer alguma coisa em relação à fé, em relação à Bíblia, lógico que eu vou escolher aquilo que vem da essência, aquilo que vem do original, ou pelo menos o mais próximo do original. E quem estuda um pouquinho de Bíblia e quem tenta se aprofundar um pouco mais das Escrituras Sagradas entende que a Bíblia ela foi escrita pelo povo semita, pelo povo hebreu, pelos judeus, que são aqueles que têm a responsabilidade de trazer, vamos dizer assim, suas interpretações. Para quem já me ouviu ou para quem já estudou, sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico. O grego veio em outro período, um período que não foi muito bom para os judeus, um período de helenização, um período de sofrimento, de angústia, de perseguição. O grego foi praticamente forçado a ser utilizado pelos judeus, e quem já estudou um pouquinho sabe que, segundo a história dos macabeus, vamos dizer assim, quem fosse pego lendo em hebraico era tido como pena de morte. Mas enfim, isso é um outro tema. Eu quero dar início a uma nova série. Não que eu vá deixar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu trago transliterações de salmos para aquele que deseja aprender um pouco mais de salmos e deseja aprender a pronunciar os salmos na sua língua nativa, em hebraico. E trago também esclarecimento sobre o racionalismo bíblico, aquele que eu falei que é sem interpretações, aquele que traz a palavra da maneira que a palavra é. Mas eu desejo também trazer, não como uma forma ofensiva, como uma forma de sarcasmo, não, mas trazer aqui um esclarecimento para aqueles que não aceitam. Eu vou mostrar alguns versículos e trazer as suas contradições. Algumas contradições são muito fortes. Eu quero começar com uma muito interessante em relação à figueira. Eu quero começar lendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 19. Deus, por intermédio de Moisés, se você ler a Bíblia em hebraico, em alguns textos, você vai ver assim: Vai daber Adonai el Moshe lemor, ou vai Omer Adonai el Moshe lemor, como eu preferir. Está traduzindo, seria: E disse mais o Senhor a Moisés. Em outras palavras, Deus, segundo a narrativa, segundo a tradição judaica, segundo a Torá, nas suas tradições, Deus ele foi ditando, orientando Moisés, e Moisés foi escrevendo segundo a direção divina. Engraçado que eu já ouvi, desculpa você cristão, não me leve a mal, não são todos assim, mas eu vi um cristão dizendo que Deus errou quando escreveu o Antigo Testamento, que o que importa é o Novo. Bom, se o que importa é o Novo, então nada mais importa, porque aonde se encontram em maior número de contradições é no Novo Testamento. Enfim,
Eu quero começar lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 20, verso de número 19, está escrito assim: quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, não destruireis nenhum tipo de árvore, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele machado, porque dele você comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Isso é um mandamento, tá? Se você for sitiar uma cidade, você não cortará o arvoredo, ou você não cortará árvore nenhuma, porque aquilo te servirá como mantimento. Aí você vai lá no Novo Testamento, em relação à figueira, e nós sabemos, quem estuda um pouco de Bíblia sabe que a figueira, a oliveira, a videira, o trigo são frutos, né, que representam a nação de Israel. E a gente vê as contradições. Eu sei que você que estuda, você que é teólogo, você vai argumentar da seguinte forma: não houve contradição, porque cada um teve uma visão diferente, cada um trouxe uma interpretação de sua visão. Isso é loucura. Presta bem atenção, raciocina um pouco, tá? Não é difícil, você não vai queimar os seus neurônios, sua cabeça não vai pegar fogo. Independente de ter sido uma visão diferente de cada personagem, ou de cada escritor, ou de cada discípulo, quem sabe, que tenha visto, presenciado de alguma forma, não deixa de ser uma contradição. No livro de Marcos, tem o livro de Marcos, tem o livro de Lucas, e você vê as contradições. Tem Mateus também, mas enfim, vamos trazer aqui uma narrativa. Jesus está com os seus discípulos, andando pelo campo, e ele avista uma figueira. Ele vai lá, deu vontade de comer figo. Ele foi lá comer figo. Chegou lá e não encontra figo. E ele lança a mão sobre a figueira e a amaldiçoa. Bom, ele não poderia simplesmente dizer: haja figo em ti, e brotaria um monte de figo ali, todo mundo comeria muitos figos. Ele não multiplicou os pães, ele não multiplicou os peixes. Por que ele não pôde dizer: haja figo em ti? Ele preferiu descumprir o mandamento de Deus, amaldiçoando uma figueira. Mandamentos prescritos lá no livro de Deuteronômio. Aí você fala assim, ele queria dar um exemplo. Mas será que para dar um exemplo tem que descumprir o mandamento divino? Será que é necessário descumprir, desobedecer uma ordem divina para dar um exemplo? Será? E segundo alguns teólogos cristãos, ele e Deus é a mesma pessoa. É engraçado que no livro de João, ao mesmo tempo que ele fala que eu e o Pai somos um, logo depois ele fala que o Pai é maior do que eu. Se você não concorda, tá? Eu posso botar aí no seu comentário, se você quiser comentar, eu posso colocar os textos aí para você. Eu e o Pai somos um, logo depois o Pai é maior do que eu, o Pai é maior do que tudo. Bom, quero que você me perdoe, fica chateado não, só mostrar para você coisas que passaram desapercebidos por você. E eu tô aqui para te mostrar. Não quero convencer você de nada, não quero tirar você da sua religião, de forma nenhuma. Você tem que seguir aquilo que te faz bem. Mas dizer que não existem erros nas traduções, erros nos copistas, erros nas escritas, aí para mim é hipocrisia. Enfim, continuando. Ele chegou lá, amaldiçoou a figueira, podendo ter dito para a figueira: haja figo em ti. Ele preferiu amaldiçoar, descumprindo o mandamento divino. Os discípulos olharam a figueira e automaticamente, imediatamente, a figueira se secou. Até pela raiz, ela se secou. Já no outro livro, na outra narrativa, está escrito um pouquinho só diferente. Tá assim:
Jesus viu a figueira e sentiu desejo de comer a figueira. Aí o narrador fala assim: porém não era tempo de figo. Caramba! Os judeus, eles têm que saber, né? Ainda mais aquele que trabalha na lavoura, aquele que trabalha com colheita, ele tem que saber os tempos. Ele viu a figueira, porém não era tempo de figo. E mesmo assim ele foi lá procurar figo. Poxa, se não era tempo de figo, o que ele foi fazer lá procurar figo na figueira? Aí chegou lá e não encontrou figo, ele ficou com raiva. Poxa, não faz sentido, não tem lógica. Eu vou lá procurar figueira, sabendo que não é tempo de figo, chegou lá, não encontro figo e amaldiçoou a figueira. Você vai me dizer que ele tinha um motivo, né? Ele estava dando um exemplo, né? Descumprir o mandamento de Deus para dar exemplo. Ótimo exemplo, hein? Poxa. Mas enfim, o mais interessante é que a figueira só secou no dia seguinte. Aí você vai falar assim: a visão de Marcos era diferente da visão de Lucas, a visão de Mateus era diferente da visão de Mateus, a visão de Pedro era diferente da visão de André, mas não deixa de ser uma contradição. Você não concorda? Tudo bem, então você me prova aí nos seus comentários. Tudo bem, não tem problema não, você pode comentar, você não tem obrigação de concordar comigo. Bom, vamos lá. Tem um comentário aqui que eu acho interessante. Sobre a observação, sobre a raiz ter secado. Bom, se tais raízes secas, como alguns teólogos falam aí, que a raiz se secou, se tais raízes secas são o judaísmo, como querem alguns teólogos, né, no cristianismo, eles alegam, né, que essas raízes seriam as raízes do judaísmo. Se de fato essas raízes, né, ou essa teoria é real, então você, meu amigo cristão, está em sérios apuros. Se você nunca ouviu falar sobre o enxerto, né, da oliveira brava ser enxertada na oliveira verdadeira, se essa teoria ela é real, então tem algum problema aí. Vamos entender o porquê. Em Romanos, no capítulo 11, eu recomendo a você que leia o capítulo 9, 10 e 11 todo, tá? Para você poder entender. Mas no capítulo 11, verso 16 ao verso 18, você vai entender que nada foi tirado dos judeus não, tá? Não que eu acredite nesse livro, porque esse livro para mim é um pseudo, é apócrifo, ele não tem muito valor. Para mim, não sou judeu, não tenho vínculo com a religião, mas já li essa Bíblia que vocês, né, acreditam ser a palavra de Deus 32 vezes. Mas vamos lá. Capítulo 11, versículo 16 ao 18. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Não há substituição, tá? Preste bem atenção, você está fazendo parte, você que crê, está fazendo parte da oliveira, está sendo participante da seiva da oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira não é a igreja. A oliveira verdadeira seria a nação de Israel e os habitantes de lá, os nativos de lá. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então, se você for observar esse texto, essa parábola aí, que a raiz, ela se secou e a raiz são os judeus, então não tem mais seiva para você. Acabou seu alimento. Teoria da substituição é loucura. Só para quem acredita mesmo, só no mundinho daquele que vive
essa triste realidade, ou essa doce ilusão, como eu preferir, eu não sei. Enfim, aí a gente vê essa contradição. Não é uma contradição, né, tão pesada, mas a gente entende que é uma contradição. Ok? Eu peço que você não se ofenda com o meu comentário, mas é uma grande realidade. Eu vou começar a trazer mais temas em relação às contradições, tanto daquilo que o Jesus diz, como aquilo que Paulo narra. Ok? Existem muitas outras contradições, mas o importante é que você pegue a sua Bíblia, você confira as contradições. Você pode querer trazer argumentos aí para defender a sua tese, fica à vontade para comentar, e diante do seu comentário, quem sabe, né, eu faço outro vídeo trazendo este estudo, tá ok? Desejo a você que tenha paz, que tenha sossego, que estude com um pouco mais de atenção, para que você tenha um pouco mais de esclarecimento, para que você tenha um pouco mais de conhecimento, de informação, ok? Shalom, shalom.